Boa noite, meu nome é Ademar, eu sou do grupo 4 e vou começar a apresentação sobre corte. O grupo 4 contém o Arthur, o Eduardo, o Matheus, o Rodrigo, o Ronaldo e o Otton. A gente fez um esqueminha aqui, então o Antônio, ele é casado com Beatriz, e o Antônio ele teve um filho à parte, que chama Guilherme, e dois filhos com Beatriz, que é a Carolina e o Daniel. O Daniel, esse, se casou com a Elisa, e eles tiveram um filho chamado Felipe. Então, aqui a gente criou os fatos masculinos e femininos e o pai e mãe também. Então, a regra 2, a regra, primeira questão, o pai A. Ele tem que retornar um pai A, que é o Antônio, no caso. Então, aqui a gente chamou de pai 2. Que ele vai retornar Antônio, que ele é o primeiro pai da nossa regra, dos nossos fatos. E do mesmo jeito para a mãe. Ele tem que retornar a mãe B, que é a Beatriz, que é a primeira mãe nos nossos fatos aqui também. E agora a gente vai passar para a regra homem. Homem, ele, ele quer que retorne os homens A e D. A e D são Antônio e Daniel. Então, o Antônio, para fazer isso, a gente criou a regra. Que ele pega o pai X, que ele é pai de alguém, e pegamos o pai Y, que ele é pai exclusivamente do Felipe. Quem é pai do Felipe é o Daniel. E quem é pai de alguém, além do Daniel, é o Antônio. Então aqui temos Antônio e Daniel. E claro, não esquecendo do corte, para não retornar nada depois deles. A próxima questão é somente a pessoa G, que ela é um homem também. Então criamos aqui a pessoa G, ela tem que ser o Guilherme. Então, por isso, mudamos nossos fatos. Colocamos Guilherme como primeiro, para poder utilizar o corte nele. Então, vai ser o masculino X e o corte. A pessoa X vai ser Guilherme. Próxima questão é a pessoa C, resposta que são mulheres. Do mesmo jeito para o Guilherme, fizemos para a Carolina. A Carolina é a pessoa C. Mudamos ela de ordem, colocamos ela como primeira no feminino e utilizando a regra do corte, somente ela deve aparecer. E no caso veio Carolina. E por último, somente o pai D, que chamamos de pai 3. O pai D nada mais do que é o Daniel, que ele é pai de Felipe. Então, a gente colocou como um pai X de alguém e o corte. Para isso, nós temos que mudar de novo nossos fatos, colocando como o Daniel como o primeiro pai, para que ele possa aparecer, sem problemas. E aqui é o Daniel aparecendo. E é isso, sobre corte. Obrigado.